Olá, meu nome é Fernando Koyanagi, eu sou um especialista em IoT, eu tenho um canal no YouTube, né? Hoje eu já estou chegando aí, eu tenho perto de 190 vídeos, mais um pouco de 190 vídeos, falando sobre, né, internet das coisas. E nesse tempo eu já tive quase 1 milhão de views nesse canal. Que é um assunto, eu falo de um assunto muito técnico, né? 1 milhão de views num assunto muito técnico num canal é alguma coisa mais ou menos já razoável. E com essa tragédia, né, que houve em Brumadinho, quer dizer, já havia acontecido a de Mariana, e depois que aconteceu essa de Brumadinho, eu fiquei pensando o seguinte: como é que a internet das coisas poderia auxiliar nas buscas e poderia auxiliar talvez até num sistema de alerta, um sistema de alerta aprimorado, um sistema de alerta que, além da sirene, né, que inclusive segundo a portaria, né, eu vou falar aqui, uma referência minha é a portaria número 70389, de 17 de maio de 2017, onde ali são definidas várias coisas, né? São vários aspectos do alerta que são definidos ali. Eu dei uma olhada também em outro tipo em outro país também, como é que funcionava. Mas assim, o que eu quero falar, quer dizer, eu não vou falar de engenharia civil, sobre barragem, porque eu não sou engenheiro civil, eu sou um especialista de telecom, né? Então a questão não é também monitorar sensores da barragem, porque também é um aspecto bastante importante monitorar os sensores, mas aqui eu estou colocando o meu foco é, por exemplo, o meu canal, né? No meu canal eu falo desse chip aqui, ele é bem pequeno, ó. Esse circuito integrado aqui é um S32 LoRa, e eu fiz alguns testes com ele. Depois que eu fiz esses testes, eu pensei, cara, eu vou criar um diagrama com a infraestrutura que eu faria se eu tivesse chance, certo? Eu não estou dizendo aqui que só eu que posso fazer, lógico que não. Eu acredito que no Brasil tenham profissionais de TI, né? As próprias empresas, né? Elas têm, as mineradoras têm profissionais de TI, né? Capacitados, com certeza. O próprio governo também tem profissionais de TI. Então, quer dizer, na verdade, pode todo mundo aí se unir e de repente até estabelecer um padrão de telecom confiável para fornecer um alerta eficaz, tá? Então é isso. Bom, aí baseado nessa ideia de como produzir um sistema eletrônico de alerta, né, eficaz, eu fiquei pensando e resultou nesse diagrama aqui. Isso aqui é um diagrama de rede, um diagrama onde tem gateways, onde tem endpoints. Esse cara aqui é um endpoint. Isso aqui podia estar no meu corpo, tá? Podia estar carregando ele junto com o meu celular, por exemplo, né? Então é sobre isso que eu vou falar. E se vocês forem ver o meu canal, né, Fernando K Tecnologia, os 190 praticamente, né, quase que todos quase vídeos que eu trato do meu canal, eu trato desse carinha aqui, de como é que a gente pode usar ele. Então eu usava ele em automação industrial, comercial, tal, e é um sujeitinho que custa $5, né? Então também, é lógico que se você vai montar a infraestrutura, tem que se investir um pouco na infraestrutura para você poder ter esses endpoints, tal, e não só ele, mas estrutura de aplicativo, tal, que eu vou mostrar daqui em seguida. Aqui mesmo na sequência, né? Bom, a introdução, né, gente, foi por conta disso. Na verdade, acho que tá todo, né? Acho que o país está comovido com a situação dessa tragédia de Brumadinho, e isso me inspirou a fazer alguma coisa, né? A pensar em alguma coisa.
que é o foco do meu canal, aquilo que eu sempre falo aqui no YouTube, né, de automação, isso e como é que isso pode ajudar, tá certo? Então, de repente, alguém pode pegar esse diagrama aqui e tomar como um ponto de partida, né, como se fosse um estudo. E aqui no próprio canal, se você quiser programar o ESP, LoRa, você vai encontrar bastante informação sobre esse chip aqui, tá? Falo de outros também, falo até de STM e tudo, mas eu dou foco nele porque eu acho que esse cara seria realmente bastante útil junto com uma estrutura, né, de gateways e tudo. Então, assim, eu considero o primeiro passo, e óbvio que um assunto desse eu considero um assunto grande, não dá para eu esgotar ele, né? Esgotar esse assunto completamente. Eu deixei essa tela aqui, né, vazia, pelo seguinte, eu fiz um teste, né, com esse chipzinho, ele é pequeno, né, na minha mão aqui, ele é bem pequeno. Ele é um chip para a gente desenvolver, né, protótipos. E aí o que acontece? Eu falei assim, puxa, mas eu preciso ver se embaixo da terra, né, se eu for soterrado junto com esse chip aqui, se ele ainda vai ser útil. Então o que eu fiz? Tem um lugar aqui perto que é assim, um barranco, né? Tem um barranco e tal. E aqui mais ou menos tem um desnível aqui, ó. Esse desnível aqui é de 2,5 metros. Aí o que eu fiz? Mandei cavar um buraco aqui de 1,5 metro, certo? E nesse buraco de 1,5 metro, mandei colocar esse circuitinho aqui, que tá na minha mão, esse cara aqui, tá? Parece um ratinho aqui com um rabinho, ó. Tá vendo? Mandei colocar esse cara aqui. E aí o que acontece? Eu queria ver se ele emitia sinal para cá. E ele atravessou a Terra com grande facilidade. Por que ele atravessa a Terra com facilidade? Porque ele utiliza as frequências sub-giga. E o que é a frequência sub-giga? É abaixo de 1 GHz. Porque a frequência, quanto mais alta a frequência, mais ela é, vamos dizer assim, bloqueada por obstáculos físicos, né? Então, por exemplo, você pega uma frequência de 5 GB, que nem esses Wi-Fi, esses roteadores de 5... Cara, qualquer parede derruba esse sinal, entendeu? Concreto, então, nem se diga. Qualquer coisa, botar a mão na frente dos 5 GB, você já começa a interromper ele. Então, não dá. Então, o que eu pensei? Por que eu pensei nesse carinha aqui, no LoRa? Porque esse chip é um chip que, vamos dizer, esse chip, coraçãozinho dele lá, é um chip francês, tá? Ele é uma tecnologia que na verdade, esse raciocínio foi criado na Segunda Guerra, mas que tem o chip não faz muito tempo, né? Que existe o chip, né? Então os franceses, a empresa chama Centec, ela fabricou esse chip e hoje tem aí uma série de kits para a gente poder testar essa tecnologia e fazer coisas bacanas, né? De internet das coisas. E aí o que acontece? Eu fiquei de pé aqui, ó, também, e pasme, olha só, esse sinal chegou até mim aqui, sendo aqui que é 2,5 metros, eu testei essa distância aqui com 5, tá certo? E depois testei também com 8 metros, certo? Então, o que eu deduzi também? É possível, por exemplo, eu ter aqui um drone, né? Eu tenho um drone aqui, tá certo? Com um sistema de rádio e o drone, de repente dá até para fazer esse drone andar sozinho, programar ele, para ele percorrer uma determinada região que eu programar em busca de sinal de rádio. Então, se eu for um dia soterrado, né? E não precisa, a gente está pensando em barragem só, não precisa pensar em barragem. E deslizamento de terra, por exemplo, que aconteceu no Rio de Janeiro, gravíssimo, morreram centenas de pessoas. Aconteceu em Santa Catarina também. Então, eu acho que todo tipo de desastre que há a possibilidade de um indivíduo ser soterrado, também é interessante esse tipo de coisa.
por exemplo, eu fico imaginando, né, se eu tivesse sido soterrado, mas eu tivesse esse cara pulsando aqui, né, emitindo sinal, podia ficar mandando um número ID. Por exemplo, podia ser o número do meu CPF, podia ser meu CPF, podia ser meu RG, porque ele manda um sinal digital. Então, eu saberia até distinguir, ó, aquela pessoa está naquela região, aquela outra pessoa está lá. E por triangulação de sinal de rádio, a gente chegaria bastante próximo da área onde a gente teria que cavar. Isso funcionaria em muitos casos também em desabamento de prédio, de obras, assim, né, de onde tem concreto, porque ele atravessa concreto também. Então, eu acredito que eu fiquei entusiasmado, né? Você imagina que tive que fazer esse teste. Então eu fiz esse teste e vou gravar um vídeo só sobre esse teste. Coloquei um analisador de espectro, né? Andei com um analisador de espectro tudo nessa região aqui e depois eu vou, nesse outro vídeo, dar os detalhes de como é que esse sinal de rádio se comporta embaixo da terra. Lógico, vai ter que levar em consideração até aspectos químicos da terra, do material que você está embaixo, mas a questão é, por mais denso que ele seja, eu acredito que vai passar. Eu acredito que em vários tipos de terreno ele vai se comportar da mesma maneira. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Gente, então aqui a gente tem que fazer o seguinte, né? Quando você lida com desastre, você precisa falar da questão do escopo. E na questão do escopo, eu fiquei pensando, muito lógico, eu fiquei pensando na questão de Brumadinho, de Mariana, mas também fiquei imaginando as situações mais genéricas de alerta, né? Então, eu acredito assim que infelizmente, né, lógico, poxa, foi uma coisa horrível, mas gerou um aprendizado. Acho que Mariana gerou um aprendizado, Brumadinho gerou outro tipo de aprendizado, em que o meu entendimento, por exemplo, qual que é o meu entendimento? Que a gente precisa ter um sistema eletrônico baseado em internet das coisas, para que a gente consiga não só procurar pessoas, alertar as pessoas e, se caso elas não sejam encontradas, a gente tem um sinal de rádio para rastrear as pessoas, entendeu? Então, tem vários. E aí, como vocês vão ver naquele diagrama, hoje em dia nós temos internet, intranet, fibra ótica, gateways de vários tipos. Então tem uma miríade de recursos que dá para a gente utilizar. E aí eu tomei assim como exemplo a classificação de escopo que está na portaria 70389 de 17 de março. Já citei lá no começo, né? E com retificações, né, que houveram no mesmo ano que ela foi emitida aqui. Então, e ela é daquele DN, né, Departamento Nacional de Produção Mineral, né, que está se falando bastante agora. Então, e é um documento, não é um documento curto. Se você for ler assim, corrido, né, sem parar para interpretar, você gasta 1h30. Né? Não é um documento fácil de se ler. Né? Mas, enfim, achei importantíssimo eu dar uma sugestão, eu criar um vídeo com uma sugestão que tenha base... em algum documento legal. Quer dizer, não dá para a gente sair fazendo as coisas só da nossa cabeça. Eu acho que tem que ser assim. Não, eu fui ver como é que o governo já trata essa questão e daí então também tentei usar a mesma nomenclatura que é utilizado lá na portaria, certo? Eu acho que não dá para partir do zero, né? Lógico, já tem lá uma definição. Então, assim, uma das definições importantes que existem lá, que é o seguinte, que é o produto do estudo, né, de inundação, né, compreendendo as delimitações geográficas. Então é o seguinte, existem basicamente aqui duas áreas. A primeira é aquela zona de autossalvamento, né, que está aqui em vermelho, e logo em seguida você tem uma zona que é a zona de segurança secundária. A diferença básica entre as duas vou explicar agora nesse slide aqui. Seguinte, tá?
Bom, aqui é o escopo, né? O escopo do mapa de inundação, por exemplo. ZAS é a zona de autossalvamento, que ela tem uma definição assim, é 10 quilômetros ou 30 minutos até a chegada da onda de inundação. Então, se eu estou num lugar lá e levou mais de 30 minutos, então, na verdade, eu estou fora dessa área vermelha. É a área atingida, né? Essa área amarela também é a área atingida. A área verde é a área que não foi atingida pela onda. Então, o que acontece? Porque aqui é importante essa definição do amarelo pelo seguinte: se eu tenho mais de 30 minutos, significa que a defesa civil, bombeiros, no caso aí, né, de Brumadinho, os militares conseguiram chegar a tempo para te fornecer algum tipo de resgate, né? E a gente viu que às vezes em casos até nessa parte aqui, até funcionários conseguiram, funcionários da própria Vale conseguiram fazer o resgate de uma pessoa, né? Eu cheguei a ver isso pela TV. Curioso, tá? Eu já estive numa mina, e cheguei perto daquele buracão lá e, cara, puxa, eu vou falar uma coisa para você, é algo absolutamente gigantesco, né? São dimensões muito grandes, tanto volumes de terra muito grande, e eu até acho o seguinte, que a TV não faz jus, assim, se você vai até lá e vê uma mina, aqueles caminhões, o tamanho daqueles caminhões, o tamanho da estrutura da barragem, você fica impressionado. Então as dimensões são realmente assim, coisa que não é da nossa intuição, né? Eu acho que extrapola a intuição. Se você vê na TV é uma coisa, quando você está lá é uma coisa muito impressionante, tá? Então tem que ficar claro isso no nosso escopo. Essa ZSS, Zona de Segurança Secundária, e a ZAS é a Zona de Autossalvamento, tá? Até 30 minutos do ocorrido, ou, né, seria 10 quilômetros, se calcula 10 quilômetros, foi feita uma conta aqui, né, tá certo? Bom, aí é o seguinte, o escopo de risco, então assim, aqui eu estou explicando também, na verdade é só uma definição, né, aqui é a parte não afetada pela barragem, por isso que está em verde aqui, não é afetada, e isso é importante porque tem a parte de monitoramento que tem que ficar fora dessas duas zonas, óbvio, né? Você não vai deixar o monitoramento numa área que poderia ser atingida, né? E aqui, gente, eu queria falar um pouco assim da questão dos locais, né? Existe, isso aqui é tudo informação livre, você pode entrar nesse site, tá? Então aqui é a foto lá do acidente de Brumadinho, aqui é como é que o barro, né, a lama se espalhou, e aqui é um mapa de topologia, tá? Então o que eu fiz? Nesse endereço da internet você entra e você consegue ver diversas áreas do mapa. Ele, na verdade, ele meio que assim, você consegue sobrepor, né, a imagem de vários tipos de terreno, e aí esse aqui é o mapa de altitude, né? Nessa escala de cor aqui, por exemplo, se eu tenho essa região mais avermelhada aqui, eu estou mais ou menos a 948 metros. Se eu tiver numa região mais azulada, eu, por exemplo, poderia estar a 725 metros do nível do mar. Então, o que acontece? Eu tracei aqui, ó, aqui onde estava a barragem. A gente vai vendo pela área azul e verde, tem as áreas azuis aqui também, ó, tá vendo? Que é bem baixa. A gente percebe onde se encontra a área mais baixa. E óbvio, né, gente? O líquido, ele vai, mesmo que ele seja pastoso como a lama, ele vai sempre procurar a região mais baixa. Então, mesmo você aí na sua casa, consegue, ó, antes do desastre, prever para onde que essa lama vai escorrer. Por que isso é importante? Porque é importante porque eu vou tender a colocar, por exemplo, aqui inclusive tem distância, tá? Então, vou dar um exemplo para você. Desse ponto aqui até esse ponto,
é 1 quilômetro, porque tem a reguinha lá que você consegue medir. A sirene, oficialmente, ela consegue avisar até que distância? Uma sirene consegue avisar até 1,5 km. Ora, então, onde é que eu posso colocar? Eu posso montar uma torre aqui e colocar a minha sirene aqui, ó, tá certo? Fora do alcance da passagem do líquido, da lama. Você tá entendendo? Então, assim, e não só para colocar sirene, mas também torres de repetidores, torres dos gateways, assim, toda a infraestrutura tem que estar fora dessa área negra aqui, dessa área que é terrível. Entendeu isso? Bom, continuando aqui, né? Vamos lá. Bom, gente, aí eu criei então um diagrama geral do sistema de alerta que será explicado no decorrer dessa aula. De novo, é um sistema de alerta, eu não estou tratando aqui a questão de sensores, porque no meu canal, se vocês forem olhar o meu canal, eu sempre tento cobrir uma gama grande de sensores, termômetro infravermelho, sensores de pressão, sensores de tudo quanto é umidade, temperatura, sabe? Eu já tratei de bastante tipo de sensor, mas eu escolhi como escopo desse vídeo não tratar sensor, até porque eu já te falei, não queria aqui entrar numa seara que é engenharia civil, tá? Então, engenharia civil, eu acho que teria que ser tratado de uma outra maneira. Também no fundo, o sensor vai precisar de uma estrutura dessa, mas eu acho que aí sai do escopo do meu canal, né? Que é a IoT, Internet das Coisas. Então, assim, vamos lá do diagrama geral. Bom, aqui eu estou fazendo uma simplificação lá daquele diagrama primeiro que eu mostrei, onde eu tenho estação de controle, monitoramento de risco, isso daí é obrigatório ter, e eles têm lá, né, eles têm câmeras monitorando tudo lá. Nós temos os órgãos responsáveis, né, que é Defesa Civil, Bombeiro, Prefeitura, demais órgãos responsáveis, né, para o monitoramento da barragem. E se você considerar que, vamos supor que não seja uma barragem, também pode ter esse mesmo tipo de situação, porque é o caso, como eu citei lá, deslizamento do Rio de Janeiro, que é um negócio pavoroso, né? Se ocorrer uma concentração de chuva, por exemplo, em uma única semana, o risco de muitos morros desabarem, né, é altíssimo, é altíssimo. Então, assim, aí a gente tem uma rede próxima, eu tratei aqui, né, isso vai estar dentro das AS, é uma rede próxima a moradores e funcionários, né, e também tratei também a questão do alerta sonoro, do rádio, o alerta sonoro como aí tem até uma polêmica se o alerta sonoro teria ou não teria funcionado, também não vou entrar nessa seara, porque eu estou imaginando aqui como eu faria usando o IoT e alguns recursos tecnológicos, né, que já existem. Quer dizer, aqui eu não estou inventando nada, né? Tudo que eu estou falando aqui já está desenvolvido, já existe, já está em uso, mas está em uso na indústria, está em uso no comércio, na automação, até na automação residencial. Então é uma tecnologia existente, né? Apenas ela então seria empregada para a questão do alerta. O alerta, e hoje eu penso muito na questão do rastreamento, né? Que se o sujeito for soterrado mesmo, ele está emitindo um sinal, né? Nos próximos slides, então, aqui eu vou detalhar, então, melhor o funcionamento, tá certo? Aqui tem a rede de longa distância, então, quando eu estou falando também de rede de longa distância, eu começo a muito falar dos gateways e repetidores desse chipzinho aqui, tá? Do nosso querido ESP32 LoRa, que tanto eu falo aqui nesse meu canal, né? Bom, o exemplo, né, de novo, eu falei já, é baseado em tecnologias todas conhecidas e acessíveis, né? Então, tanto são acessíveis
que os meus seguidores do canal vivem implementando isso, testando isso daí, né? Enfim, é bastante acessível, né? Bom, vamos lá. Aqui um exemplo baseado... Aí é o seguinte, né, aquele diagrama, eu coloquei ele em termos assim do que seria as zonas de risco, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho as AS, que é a zona de autossalvamento, né? E eu tenho a ZSS, né, que é a zona de segurança secundária. Então, onde é que eu teria as redes aqui de longa distância? Na zona de salvamento secundário, usando esse chip aqui. Porque pode acontecer, eu previ aqui, você não tem nenhum sinal. Por exemplo, lá você não tem energia elétrica. Às vezes você está num ponto do acidente, que às vezes você não tem sinal de celular, ou porque também caiu a torre do celular. Você não tem sinal de celular, você não tem Wi-Fi, você não tem ponto de AC chegando lá, de energia AC, você não tem nada. E onde não tem nada, aí é o que é? É bateria com painel solar e esse rádio. Porque a vantagem dele, esse sujeitinho gasta 100 miliwatts. Então é um cara que ele tem baixo consumo e longa distância. Isso que caracteriza. Porque, Fernando, por que você gosta tanto desse rádio? Eu gosto dele por isso, ele com pouca potência ele vai muito longe, né? Aqui no meu canal você tem exemplo que eu saí andando quilômetros e quilômetros e o radinho estava falando com uma mixaria de consumo, né? De potência. Então a gente tem aqui a representação da ameaça, né? Aquela zona verde, né? Fora do alcance da ameaça, as AS, né? Onde no caso é interessante que no caso de Minas, e você pensar Congonhas, né? Em Minas Gerais também é uma área que você pensar ali, você tem sinal de Wi-Fi, capaz de você ter fibra ótica ali, e eles estão somente a 340 metros da barragem, né? Outro dia eu vi o prefeito de Congonhas bastante preocupado com essa situação, porque agora ele viu o acidente acontecer, então você imagina como é que está a cabeça desse prefeito, né? Não é fácil de ver uma coisa dessa e saber que você está a 340 metros de outra barragem. Tudo bem, é uma outra barragem, é outra situação, né? Não vou dizer que também, eu não sou ninguém para dizer que aquilo vai desabar ou não vai desabar, né? Eu acho que a competência aí é do pessoal da engenharia civil. A abrangência do sinal de alerta, quer dizer, esse sinal de alerta ele tem que abranger essas duas áreas, ele tem que estar distribuído. Se não me engano, eu vi pela TV, eu não fui até lá, a região do acidente, não fui, mas disseram que existiam 31 torres com sirene para poder dar o aviso sonoro, né? Tá certo? Então aqui é o exemplo desse diagrama. E aí, assim, a questão do monitoramento da ameaça. Estou expandindo agora o diagrama, né? O circuito interno de TV, eles tinham lá para o monitoramento, sensoriamento da ameaça, né? Aí essa questão do sensoriamento também é sensor, né? Não vou tratar aqui, sensor, acho, porque senão também esse vídeo aqui ia ficar com 3 horas. Eu já estou falando tanto aqui, né? E também não quero que o vídeo se estenda demais. Então eu vou tentar dar uma acelerada aqui, tá certo? Aqui é o seguinte, aqui é onde você tem, porque o controle e monitoramento você tem que ter tudo ali. Então aqui a gente vê, ó, o centro aqui está a internet, do centro de monitoramento, servidor local, e também eu coloquei no modelo que eu acho que você tem que ter na nuvem todos esses dados e de forma auditáveis. Eles têm que ser razoavelmente padronizados para que se possa saber, por exemplo, se uma torre saiu do ar. A torre saiu do ar, a bateria está fraca em tal torre. Então já vai lá. A manutenção ela tem que ser feita via o monitoramento. Você vai no lugar com ciência do que está acontecendo lá. Então cada torre tem que ser esperta para saber a condição de si própria e publicar isso daí e acabar aqui numa nuvem, entendeu? Auditável por qualquer, vamos dizer assim, pelas companhias, principalmente pelas companhias, porque está lá na portaria, o governo diz o seguinte, que é a mineradora ou a empresa que está lá que tem que fazer esse alerta, certo? Então, essa é a definição lá. Então aqui eu fiz, em todos
os diagramas que eu fiz, tem esse escopo de comunicação aqui, ó. Por exemplo, tem GSM, tem Rádio LoRa. Rádio LoRa, deixa eu explicar, Rádio LoRa é esse chipzinho aqui, tá? Que inclusive pode estar na torre e pode estar no seu corpo, grudado em você, por exemplo, no formato de um pager, certo? Então, se você for soterrado, você está com o aparelhinho lá, ele está emitindo o sinal, tá? Então, aqui tem os serviços de defesa civil, bombeiro, pode estar os militares aí, lá, a polícia militar, no caso lá de Minas, né? Você pode ter redundância dos servidores, lógico, a gente aconselha, e se o pessoal de TI estiver me ouvindo isso, é óbvio, né? Mais que óbvio que redundância é necessário, né? Então vamos lá, vamos tocando para frente para o vídeo não ficar tão gigante aí, para não ficar... Aqui é o seguinte, sistema de alerta mobile, daí eu fiz um modelo aqui com as telas, tá? Então, por exemplo, você tem que cadastrar a pessoa que está lá sobre o risco, né, do acidente, né, que é uma pessoa que mora lá, que trabalha lá naquele local. Eu acho que valeria também para o caso de deslizamentos ou obras que tem risco. O cara tá abrindo o buraco do metrô ali, rapaz. Qual a chance daquele treco desabar? Já aconteceu isso de desabar, entendeu? Então, eu acho que se a gente usar Brumadinho como um aprendizado, eu acho que Brumadinho vai forçar a gente a pensar em outras coisas, entendeu? É duro falar assim, né? Ver um lado positivo, é duro, eu acho que nem tem coisa positiva, é tanta gente que morreu, é tanta morte, mas se é alguma coisa que a gente pode tirar de lição disso, é que precisa ser estendido o sistema de alerta, né? Tem que ser repensado o sistema de alerta. Então eu imaginei isso, permissão de acesso, né? Primeiro ele vai cadastrar, ele vai pedir o CPF, né? Da pessoa, nome e tal, depois ele cadastra, e aqui a gente vê a própria pessoa, o funcionário, o próprio morador, ele também tem condição de fiscalizar se a torre está funcionando, não está funcionando, porque se ela não estiver funcionando, vai ficar um vermelhinho aqui. E aqui está verde, a estação 1 está operante, a 3 está operante, putz, a 5 não está operante. Pô, qualquer funcionário que vê isso aí fala, você já pensou 100 funcionários sabendo que uma torre não está operante? Pô, alguém avisa, alguém fala alguma coisa. Então, dá para pegar tudo isso daí da nuvem, né, e fazer chegar numa quantidade grande de pessoas. Eu já testei esse conceito, tá? Eu testei na prática, então eu tenho um lugar que eu testei esse conceito e o negócio funcionou, porque são várias pessoas, rapaz, algum deles toma uma iniciativa. Ele fala assim, puta, tá parado o negócio lá, beleza, vamos lá arrumar, entendeu? Então, quando você envolve com conhecimento, número maior de pessoas, as coisas começam a andar, a ficar mais claro, tá? Eu acho que tudo isso aí é importante, é transparência, né? Eu acho que todo mundo quer transparência. Aqui a questão é o seguinte, você tendo a posição GPS da pessoa, e olha que curioso, né? Interessante, muita gente não se toca disso. Você não precisa ter torre de celular para o GPS funcionar. O GPS do celular funciona mesmo que não tenha nenhum sinal de nenhuma operadora. Entendeu isso? E aí, se eu tenho esse radinho LoRa, ele pode funcionar em conjunto com o celular. Cara, ele faz coisas incríveis aí, entendeu? E aí é o seguinte, se o alarme dispara, né, então fica tudo vermelho, aparece o nome da pessoa, situação de alerta, tudo. Ele diz o seguinte, olha, você está aqui, mas você tem que correr para esse ponto aqui, porque esse ponto é o mais alto. É lógico, a gente não pode ser muito simplista, porque essas rotas de fuga precisam ser auditadas. Vai que tem ele vai ter que atravessar um rio a nado, ele vai ter que passar por uma floresta, não sei, uma mata fechada. Então precisa alguém auditar, dar uma olhada naquele lugar, gente que conhece o lugar, fala assim, não, essa rota aqui é possível, o cara pode escapar por aqui. Então eu acho que isso daí também não é nenhuma, assim, eu estou falando uma coisa que é quase óbvio ululante, né? Eu tô sendo aqui quase que repetitivo, né? Então assim,
a disponibilidade de informação para o usuário fora do alcance. Então, é isso que eu acho que é importante. Quando você tem um sistema de alerta, você tem várias situações. Você tem um cara que não tem comunicação nenhuma e tem um cara lá, a pessoa que está monitorando, o funcionário que está monitorando, que tem comunicação total. Então, aí, é por isso que eu considero o Rádio LoRa tão importante e tão barato, né? É barato, importante e vai e pega longe, porque ele pode fazer esse trabalho de tanto ir longe, como depois auxiliar o resgate na tragédia propriamente dita. Porque é lógico, quando você está fazendo um sistema assim, você tem que pensar que a tragédia pode ter ocorrido. Ela pode não ter ocorrido, ela pode ter ocorrido pela metade ou pode ter ocorrido por completo, como foi o caso de Brumadinho e de Mariana, né? Não foi uma coisa parcial, foi total, né? Então, aqui é o caso aqui, ó, grupo fora da região afetada, mas que tem acesso à internet. Então, ele tem acesso e tal, e eu até não precisaria usar o Rádio LoRa, só o app já seria suficiente. A disponibilidade para o grupo dentro das AS e próximo ao centro de controle e monitoramento, tá certo? Então, aqui, ó, por exemplo, depois eu vou expandir isso daqui, tá? A rede de intranet muito provavelmente possuirá internet. Bom, continuando aqui, a disponibilidade para o grupo dentro das AS e próximo ao centro de controle e monitoramento. Então, assim, ó, olha aqui a questão do escopo de visibilidade, tá certo? Aqui eu tenho intranet sem acesso à internet. Aqui, ó, eu só tenho o Wi-Fi aqui. Aqui eu tenho Wi-Fi, eu posso ter talvez internet. Não tenho LoRa, não tenho GSM, não pega torre de celular, tá certo? Aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, grupo nas AS, com acesso à internet celular via rede celular. Eu tenho acesso ao Wi-Fi, acesso à internet, não tenho acesso ao Rádio LoRa e sim, tenho acesso ao GSM. Não tem problema, porque se eu tenho acesso ao GSM, aqui eu nem precisaria ter o LoRa. Mas o LoRa, ele não é substituível no seguinte ponto, se o indivíduo fosse soterrado. Se eu fosse soterrado, eu preferia sim ter o celular e um Rádio LoRa pulsando o meu CPF ali, porque pelo menos a Defesa Civil, os bombeiros, conhecendo essa tecnologia, eles iam conseguir me rastrear com velocidade. Podia até o drone estar equipado com esse Rádio LoRa e ele sair voando sozinho, já sair detectando e mandando posição GPS. Ó, achei um cara aqui, achei o cara lá, achei o cara no outro lugar. Tá entendendo isso? Então, é uma questão, eu detalhei bastante, grupo nas AS com acesso à internet via intranet, também tem essa situação, o cara não pega a internet pela torre, mas pega pela intranet, tá? Então você vê que é sutil, você tem diversas situações, mas se o sistema prevê tudo, ele chega em você, tá certo? Ó, então vamos lá. Gente, conexão ao centro de controle e monitoramento, fala rápido aqui, né? Então, assim, tá o centro de controle. E aqui você tem os gateways, você tem até o DTMF, que é uma tecnologia antiga, mas você tem que pensar. Porque às vezes o cara tem uma tecnologia antiga lá. Ah, Fernando, dá para fazer um gateway LoRa com DTMF, aquele negocinho de tom? Dá. Meu, serve, porque você manda um código, um número que significa o alerta, ele vai disparar lá. Entendeu? Você não tem nada no lugar, você só tem o DTMF. Manda em DTMF também, manda em tecnologias mais recentes e mais antigas, porque pode ser que só tenha isso naquele lugar. Gateway Ethernet LoRa também, você põe lá, Wi-Fi LoRa, você põe esse gateway, entendeu? Então, essa facilidade de você poder chegar por tecnologias mais novas, tecnologias mais antigas, vai sim aumentar a segurança do sistema de alerta, tá certo? Aqui também tem outras formas, eu coloquei, né? Porque você pode ter cabos telefônicos, estações de rádio, fibra ótica, uma série de outras coisas, né? Que já existem, tá? Eu não acho assim que as mineradoras estão peladas, não acho assim. Eu acho que precisa depois disso tudo, então todo mundo sentar e rever como é que pode ser feito, né?
entendeu? Isso aqui, para mim, de novo, né, gente, isso aqui é uma sugestão, tá? Eu não tô querendo com isso, eu quero deixar bem claro, eu não tô fazendo nenhum tipo de crítica, né? Aqui não tô criticando nem o governo, também não tô criticando as mineradoras, porque assim, para você fazer uma crítica mais séria e tudo, você tem que ir lá no lugar. Você tem que ir lá no lugar, você tem que auditar e tudo, e eu não fui. Eu sou um cara da tecnologia, eu tô vendo tudo isso aí de fora, tá certo? Eu já fui lá na Vale, né? Quer dizer, eu já tive na beirada da mina lá, e só serviu para uma coisa para mim, para ver o quão grande aquele treco é. Entendeu? É um negócio muito, muito, muito grande, como um ser humano não tem condição, se ele não foi lá, ele não sabe o tamanho. Essa que é a verdade. E é um negócio muito sério, né? Então aqui, gente, aqui eu basicamente eu tenho duas redes. Eu tenho uma rede LoRa e eu tenho uma rede que pode ser de fibra ótica, de par metálico, pode ser de tecnologia mais nova, mais velha, mas é uma redundância que outros países... Por exemplo, você quer ver uma situação? Eu li um documento lá de Portugal. Lá em Portugal, né? Às vezes eu falo de Portugal porque eu tenho seguidor de Portugal. Lá eles me escrevem muito por causa da língua, né? Por causa do português mesmo. Então eles acabam me escrevendo e eu falei, deixa eu ver Portugal lá, como é que tá. E lá eles obrigam a ter essa redundância, eles obrigam, né? Não, a torre tem um rádio que chega lá, tal, mas eles querem que vá por um outro meio também. O que é compreensível, né, dada a seriedade dessa situação. E aí, então, a gente tem um alerta sonoro, entendeu? Então, em cada torre, você vai ter o alerta sonoro. E aí, uma coisa muito importante que eu coloquei aqui, que é o estado da monitoração. Pelo smartphone, qualquer trabalhador consegue ver, tem bolinha vermelha lá, epa, então tem alguma coisa que não está funcionando, entendeu? Você pode, se você deixa isso livre, um monte de gente vê, alguém vai falar, pô, não está funcionando a torre ali. Então não está funcionando o negócio, eu estou em risco, porque eu não vou ser avisado. Então é tudo uma questão de você abrir essa transparência, entendeu? E deixar todo mundo ver o sistema, né? E eles vão, no fundo, isso é bom porque eles colaboram para que o sistema fique sempre sendo mantido, que haja manutenção. Qualquer sistema de alerta desse, qualquer rede, qualquer máquina, gente, vamos falar a verdade, qualquer máquina produzida pelo homem, se não tiver manutenção, ela vai parar. Um dia vai parar. Você põe uma máquina para funcionar, um carro, um dia vai dar defeito. A gente sabe que vai, né? Então, aqui é a comunicação com outros métodos, ali a outra rede, já falei ali, sistema de alimentação. Então, o bom é quando tem energia elétrica no lugar, mas se não tiver energia elétrica, sim, vai ter que ter bateria, vai ter que ter painel solar com bateria lá, tá? Nesse lugar. E aí é bom, por quê? Porque esse chip gasta pouco. Ele gasta pouco para transmitir, pouco para receber. Então, é por isso que eu falo tanto disso no meu canal. Bom, o que faltou falar aqui é o seguinte, é a questão da comunicação. Talvez eu tenha Wi-Fi, talvez eu tenha internet, mas eu tenho que ter o rádio LoRa. LoRa, né, é long range em inglês, né? E talvez eu tenha GSM, talvez eu não tenha, que nem eu falei, né? Essas regiões que estão muito perto de BH, fica mais fácil de você ter uma infraestrutura ali perto, mas de telecom. Mas eu não sei outras mineradoras em regiões, outras barragens em regiões mais afastadas, pode ser que não tenha a mesma facilidade, né? Porque ali, poxa, a gente estava ali a poucos quilômetros do centro de BH, né? E isso aí é considerável. E aqui, gente, tem um aspecto que não é nada simples, tá? Tem uma coisa que não é simples, daí é uma seara que tem que ser tratada, que é a topologia dessa rede, tá? Eu acredito que economicamente, né, do ponto de vista econômico, de protocolo de comunicação e tudo, eu talvez tendesse a usar a topologia do ESP-LoRa em uma rede mesh, tá certo? A princípio, tá certo? Mas
é possível que o terreno, o local, as condições te obriguem a implementar um outro tipo de topologia de rede. Então, eu não vou entrar muito no assunto, que eu até deixei esse texto aqui, né? Não vou falar de rede mesh, não é o caso aqui, né? Mas, de novo, aonde eu tenho esse Transceiver LoRa, ele vai ter que estar comunicando em algum formato. Se ele vai num formato de estrela eu não gosto muito, por quê? Quer dizer, o LoRaWAN é de estrela, né, cara? E isso é um problema, porque, cara, se morrer o gate, tem um monte de nó que vai tudo pro espaço, entendeu? Para tudo. Então eu não gostaria de, numa situação tão crítica dessa, parar tudo. Ah, parou um gate, parou um monte em volta. Não, não quero isso daí. Então eu tendo a pensar na rede mesh. Essa Full Connect aqui, eu também... eu gosto dela, mas aí já envolve um maior custo, não só de preço, né, de questão monetária, mas um custo de transmissão e recepção, né, porque a gente sabe, essas redes de longa distância, assim, baixa potência, você manda pouca informação, né, na verdade você manda poucos bytes e já tem que resolver ali com pouca informação mesmo, tá, então não vou me ater demais a essa questão da topologia. A rede de longa distância, né? No caso aqui, eu fiquei pensando com ESP LoRa. De novo, né? É ESP, mas a tecnologia por trás disso daí é da Centec, que é onde tem o SX1276, que é um chipzinho lá, que é o chip francês, que é esse que faz o milagre, né? Esse é o cara que faz o milagre. E, bom, a quantidade de estações, né? Eu até coloquei aqui porque eu falei, vou esquecer esse negócio. Não é uma grande quantidade de estações, tá? Porque o LoRa vai muito longe, mas talvez você tenha aí a cada 5 km você tenha uma estação, ou até menos, né? Tudo vai depender realmente da configuração, a configuração do terreno que você tem ali, né? As possibilidades, né? Que você tem ali. Você vai ter a circunstância local. Periodicamente deve ser feita uma verificação de funcionamento para identificar as estações problemáticas. É o que eu falei, esse monitor do estado da estação. Você tem que ter isso daí. Então eu não acho aceitável, que essas estações não sejam estações monitoradas remotamente. Eu tenho que saber quantos miliamperes tem na bateria, quantos volts tem na bateria, qual a temperatura e umidade dentro do circuito. Sabe, se o painel solar está funcionando, não está funcionando, eu tenho como testar a sirene, eu tenho como testar se a sirene está emitindo onda sonora. Então, assim, eu tenho que testar tudo. Tudo nele tem que ser testado, tá? Por quê? Porque a tecnologia permite, porque a tecnologia hoje ficou barata. Por esse motivo, porque antes era muito caro e agora não é mais caro, certo? Até coloquei aqui, outro dia eu fiz um teste com o Firebase, fiquei impressionado como ele é rápido. O Firebase está na nuvem, cara, ele é muito rápido. É um banco no SQL, olha, esse vai render vídeo para mim no futuro, viu? Eu vou falar dele aí, porque é bonito o negócio. A conexão de usuários, né, com estações de alerta, e a ampliação da cobertura nas AS e nas ESS, né? Bom, então aqui, gente, é aquela situação aqui, ó. Tá pequeno, eu vou ler, tá? Porque eu sei que tá pequeno aí. É grupo nas AS com Transceiver LoRa, tá certo? Essa situação aqui, ó, o cara não tem Wi-Fi, o cara não tem internet, o cara não tem torre de celular, né, GSM, não tem outro meio de chegar lá e ele tem o LoRa. Essa situação, é a pior situação que tem, né? E aqui a comunicação, ó, ele tem Wi-Fi, ele tem uma comunicação Wi-Fi, ele tem, talvez ele tenha, eu coloquei em azul aqui, talvez ele tenha a internet, ele vai ter o rádio LoRa e você não sabe, talvez ele não tenha GSM e talvez ele não tenha um outro meio. Então sim, de novo, é pensar em todos os tipos de situação possíveis e criar gateway, criar rota de telecom
para chegar naquele cara, avisar aquele ponto lá, né? Desde o aviso mais simples que tem, mais eficiente, que é o alerta sonoro, até o aviso mais sofisticado, que é o rádio LoRa, que é o rádio para depois possibilitar um resgate dos bombeiros, né, da Defesa Civil. Então, assim, e hoje eu tô com isso na cabeça, né, sabe? Hoje eu tô pensando demais nessa questão do resgate, porque eu fico, assim, né? Se você se colocar na situação do outro ser humano lá, que está soterrado, cara, você ia querer ter um rádio desse. Você ia querer estar emitindo um sinal e que alguém estivesse procurando com uma antena. Porque pode ser, não é garantido, mas pode ser que você conseguisse sobreviver por algum tempo, entendeu? Apesar que a gente sabe que é difícil de formar uma bolha de ar lá, né? Mas, então é isso aqui, ó. As AS, né? De novo aqui, o grupo nas AS com o Transceiver LoRa, né? Então aqui, ó, como o cara só tem LoRa, né? Grupo nas AS com acesso a Gateway Wi-Fi LoRa. Aqui, ó, situação um pouquinho melhor aqui. E aqui, ó, eu sempre estou colocando, como é que esse cara chegou até esse usuário, gente? Ele chegou via Gateway LoRa Wi-Fi. Gateway LoRa tem no meu canal. No meu canal eu já fiz Gateway LoRa, tá certo? Então, Gateway com Wi-Fi LoRa. Põe um vídeo aqui, ó, põe um vídeo quando eu falo desse negócio de Gateway LoRa. Tá certo, dá para colocar criptografia, dá para colocar um monte de coisa. Não coloquei, porque eu não queria complicar muito o vídeo, tá? Mas é possível. Então, assim, isso que é legal. Eu acho que hoje está acessível para a gente consegue fazer, né? Isso que me deixa animado para fazer um vídeo desse. Porque eu sei que eu não estou falando de nada da NASA, não, sabe? Eu estou falando de coisas que um cidadão pode comprar e pode fazer, né? Então, assim, conexão de usuários com estações de alerta e ampliação da cobertura na ZSS, tá certo? Então, aqui, ZSS, né, que é a Zona de Segurança Secundária, aquele acesso, aqui eu estou colocando o diagrama assim, eu tenho o Gateway LoRa Wi-Fi e acesso a Gateway LoRa. Nessa situação eu tenho o Wi-Fi, talvez eu tenha internet, eu tenho o LoRa, talvez eu tenha o GSM, tenho que estar pronto para essa situação, certo? Grupo na ZSS com Transceiver LoRa, tá certo? Aqui, ó, não tem Wi-Fi, não tem internet, eu tenho LoRa, então é aquela situação lá, certo? Vamos avançando aqui, ó. Áreas isoladas. Para que áreas isoladas, para que áreas que não possuem boa conexão com redes de internet e GSM, né, não é possível utilizar o smartphone para obter as rotas de fuga e os tipos de alertas funcionais. Nesse caso são o alerta sonoro, gerado pelas estações de rádio e a recepção de mensagens também via estação de rádio. Então a gente tem que pensar, né? Realmente, às vezes o cara está numa situação muito isolada, né? Ele pode ter o Wi-Fi, ele não tem internet e ele tem o LoRa, né? Eu classifiquei isso aqui como grupo na ZSS com acesso Gateway Wi-Fi /LoRa, que é esse gateway aqui, que vai chegar nesse usuário, né? Conexão de usuários na internet na ZSS, tá? Então na ZSS, eu tô nessa situação, eu tô prevendo aqui que ele tem Wi-Fi, que ele tem internet, que ele tem LoRa, que ele tem GSM, ou seja, aqui ele tem tudo. Então essa é uma situação, a situação ideal, né? Mas nem sempre, né? Então, o que é difícil quando a gente está em telecom, gente, é você saber se naquele ponto, se naquela situação, ele tem um tipo de comunicação ou não tem. E é lógico, eu não pensei também em algumas coisas. Por exemplo, eu não sei, será que é a empresa, é o governo que vai dar algum equipamento? É lógico, a empresa vai dar para os funcionários, né? Um equipamento para talvez emitir um sinal de rádio. Eu estou imaginando algo assim, né? Isso é da minha cabeça, tá? Eu quero deixar bem claro. Eu não conversei assim com nenhuma mineradora. Não, é uma ideia que eu tive por conta do tamanho da repercussão, né? O tamanho da repercussão, e eu fiquei pensando, eu aqui, né? O meu canal, o que eu
poderia fazer, né? Como é que eu poderia, de algum jeito, dar uma contribuição? Então, a minha contribuição é essa, é uma contribuição singela, né? Eu acho que tem pessoas bastante competentes no Brasil, nós temos pessoas, eu acho que nem é o caso de ter que trazer uma empresa de fora para fazer isso, não é. Eu tenho seguidores que trabalham em grandes empresas e eu acho que se você estiver assistindo isso, vocês mesmos, né, que também são os formadores de opinião, né, nas empresas por aí, eu acho que podem a ter ideias legais de como levar o aviso com grande eficiência, tá? Então, gente, eu gostaria, o vídeo ficou longo, eu acho que ficou bem mais longo do que eu gostaria, né? Mas assim, não dava para simplificar mais, né? Eu queria falar de várias situações com um diagrama que eu tinha em mente, e é isso, gente. Espero que eu tenha sido útil de alguma maneira. Obrigado.